Olha, a gente já está recebendo aqui a doutora Giovana. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda, Obrigada. Tá? A gente vai já conversar com ela sobre um assunto, né, muito importante. A gente vai falar sobre vitiligo. Foi comemorado o dia, né, de conscientização, no dia 25 agora, portanto, no sábado. E essa data foi criada, né, com o objetivo justamente de que as pessoas conheçam um pouco mais, né, sobre esse problema e diminua assim um pouquinho do preconceito, né? A gente tem aí também o depoimento, né, de um modelo que é o Diego Quido. Ele é de Santa Catarina, como eu falei, ele é modelo e influenciador também. E faz um trabalho bem bacana de conscientização e de aceitação do vitiligo nas redes sociais. É um gato, viu? E ele fez um depoimento pra gente que a gente vai acompanhar agora. Vamos ver. Oi, tudo bem? Meu nome é Diego Quido, eu tenho vitiligo desde fevereiro de 2015, mais ou menos. Então aí se vão quase 8 anos, né, com essa doença, que eu não gosto de falar muito essa palavra. Mas no começo, como eu acho que toda doença não é fácil, é uma aceitação muito complicada. A gente recebe muitos olhares desconfiados, né, porque o vitiligo causa ainda uma estranheza nas pessoas. As pessoas não sabem o que é a doença. Eu acho que aí a falta de conhecimento acaba trazendo o preconceito. E aí, com isso, depois de alguns bons anos pela frente, meados de 2019 para 2020, o processo de aceitação começou. Eu comecei a olhar mais pessoas na internet com vitiligo e isso começou a me ajudar. Foi me ajudando, foi aceitando, fiz o meu primeiro vídeo, fiz o meu segundo vídeo e assim foi. E aí eu comecei a ajudar as pessoas também. Isso na internet teve um alcance muito grande, porque eu fiz um vídeo para ajudar uma criança que sofreu preconceito, que é o Arthurzinho. Ele sofreu preconceito lá no interior do estado dele, que a menina passou de cavalo e chamou ele de galinha pintadinha. Isso para um adulto, beleza, a gente vai aceitar, vai responder ou não vai responder. Para uma criança, ela vai receber aquele preconceito e ela vai guardar. E aí a gente não vai saber o que vai acontecer com ela dali para frente, né? E aí isso me pegou muito forte. Estamos no mês da conscientização do vitiligo, um mês na qual a gente tem que falar sobre esse assunto. Dia 25/6, né, é o Dia Mundial do Vitiligo, é o dia que eu comemoro como se fosse um aniversário hoje em dia, né? Meu aniversário é em agosto, dia 9, mas eu tenho a data do dia 25/6 como uma segunda data de aniversário, porque a gente tem que comemorar. Às vezes a gente não entende o presente que Deus manda pra gente, e o vitiligo foi um presente que Ele me deu. Então foi entender a doença, saber mais sobre ela, saber que não tem cura, porém tem tratamento. O tratamento não é um tratamento único, é um tratamento específico para cada pessoa. Então é um pouquinho complicado de se fazer um tratamento, mas um tratamento bem feito, as manchas podem regredir. Nada melhor do que aceitação, tá bom? É isso, agradeço a oportunidade de estar aqui falando de vitiligo, a oportunidade de vocês estarem falando sobre vitiligo e espero que a aceitação e o conhecimento amplo desse Brasilzão e desse mundo chegue o quanto antes pra gente parar com os olhares de pena, de nojo, de falta de conhecimento. Tá bom? É isso, um beijo e muito obrigado. Diego, um show de simpatia, um show de personalidade, de conscientização, de autoestima. Gostei de ver. Parabéns a Josi também, nossa produtora, que descobriu ele aí nas redes sociais e conseguiu esse depoimento exclusivo aqui pra gente do Tem de Tudo. Adorei, viu, Diego? Parabéns pelo seu trabalho. Estou recebendo aqui a doutora Giovane Paulo, né, que é dermatologista, justamente para a gente fazer como o Diego está fazendo, né, doutora? É tão importante a gente falar desse assunto para se diminuir o preconceito que, infelizmente, ainda existe. Seja bem-vinda aqui ao nosso Tem de Tudo. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Tá certo, a gente vai começar no comecinho, né, explicando para as pessoas o que é o vitiligo. Então, o vitiligo ele é uma doença que, como a maioria das pessoas já conhece, ele causa manchinhas brancas ou claras na pele. E ele pode se apresentar de forma bem discreta, né, com manchinhas pequenas ou com manchas maiores, que podem chegar a tomar até a maior parte da pele do paciente. E essa apresentação é variável de paciente para paciente.
Não é uma doença contagiosa, que ainda é uma dúvida muito comum das pessoas, não tem nenhum tipo de transmissão de paciente para paciente. E a causa ela ainda não é completamente esclarecida, mas o que é mais aceito é que é uma doença autoimune. O nosso próprio corpo ele vai produzir anticorpos contra as células que produzem a melanina, que é o pigmento da nossa pele. E daí, por conta disso, essa pele vai ficar clara. Eu lendo um pouquinho sobre o assunto, doutor, eu vi que algumas pessoas associam também a existência de outras doenças autoimunes. Tem alguma relação? Na verdade, a autoimunidade, ela pode ter relação entre doenças autoimunes, né? Então, muitas vezes, uma doença é relacionada à outra. Como as próprias doenças da tireoide podem ter relação com vitiligo, diabetes ou outras doenças autoimunes. Mas ele também pode aparecer sozinho, como única doença autoimune em um paciente. É mais comum em pele morena, em pele clara, não tem nenhuma relação? Não tem relação com o tom de pele. O que acontece é que às vezes os pacientes que têm uma pele mais escura acabam se incomodando um pouco mais porque fica mais visível. Mas é mais comum principalmente em mulheres e a idade de apresentação é variável, mas geralmente começa na idade adulta, sendo que também pode acometer crianças, mas é mais raro um pouco. Certo. A gente já viu aí a palavra do Diego, né? Ele que passa por esse problema e ele faz questão de falar. Eu acho que é muito bacana você ter esse trabalho para falar com outras pessoas que também passam por esse problema. O grande nome que eu acho que começou com isso foi Michael Jackson, né? Sim. Que assumiu, né, publicamente que tinha também a doença. Acho que foi quando se começou realmente a falar na grande mídia em relação a esse problema. E ele falou da questão, né, que não tem cura, mas tem tratamento. É realmente assim? Sim, a doença ela vai ter uma apresentação variável, né? Então, cada paciente a gente vai ver qual que é a opção de tratamento viável. O que aconteceu com o Michael Jackson na época é que ele tinha uma quantidade tão grande de manchinha que para ele foi mais fácil fazer a despigmentação. Ele optou por isso, né? Então, por isso que muita gente pergunta como que ele era moreno e daí ficou isso. Também. E aí ele ficou branco. É uma opção de tratamento, vamos dizer assim, que a gente deixa por último. As manchinhas, elas tem diversas opções de tratamento, tanto de remédios de passar, existem também alguns tipos de banho de luz, né, que é a UVB Neuroband, que a gente pode fazer para pacientes que têm lesões maiores. Em alguns casos a gente associa medicações orais e até para poder tentar pelo menos que não progrida a doença. Em alguns casos ela pode também reverter e voltar a pigmentar as manchinhas que já existem. Principalmente quando as lesões são no rosto, elas têm uma facilidade maior de pigmentar do que as lesões de outras partes do corpo, como mãos e pés, por exemplo. Tá certo, doutora Giovana, mas acho que a dica que fica sempre é que você procure um profissional, que você converse, procure entender, né, o que está acontecendo com você e fora preconceito, né? Show preconceito, certeza. Que a gente está vendo aí várias lições, a gente tem que procurar essas inspirações, né, doutora? O que a gente sabe é que quanto antes você tem um diagnóstico, mais fácil para a gente é de tratar. E uma mensagem que é muito importante é que o vitiligo, ele é uma doença, como o próprio influenciador falou, a gente nem gosta de falar isso, que é uma doença, porque é uma doença que ela tem cunho exclusivamente estético. Então, aquela pele do paciente, ela só tem uma sensibilidade maior à exposição ao sol e à luz, saudável, né? Mas é uma pele saudável, tá só certo, tem uma queixa estética mesmo. Então, se você optar por não tratar, também não tem nenhum problema. Tá se a pessoa quer se aceitar daquela forma, é uma opção super que a gente super aceita. Tá bom, doutora Giovana Prado, que é dermatologista, explicando um pouquinho pra gente, né? Como a gente viu aí o vídeo do Diego, todo mundo tem a sua beleza própria, né? Então, show preconceito. A gente agora vai para o intervalo. Obrigada, doutora. Obrigada a você.